Bom, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão de demonstrativo do nosso resultado calculatorial. Eu peço que todos possam se aproximar aqui para a gente fazer um debate mais próximo, né? E esse resultado calculatorial para nós da FUNPREV é muito importante sempre a gente enfatizar que é o grande momento e também oportuno, né, de demonstrarmos efetivamente como é que está a nossa saúde financeira em termos de FUNPREV. É uma exigência do Ministério da Previdência a manifestação e também a confecção de um calculatorial, onde a gente contrata um atuário para que faça a demonstração dos números e a gente possa saber efetivamente um espelho desse resultado de forma atual e para o futuro. Então, a gente, por obrigação até da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, a gente tem essa obrigação de fazer o nosso calculatorial. Então, imediatamente já vou passar a palavra ao nosso atuário, o Luiz Cláudio Kogut, que vai fazer toda a demonstração efetiva dos resultados. Kogut, com você. Vai junto aí com essa voz. Alô, bom dia. Tá. Então, a gente vai fazer a apresentação dos resultados da última avaliação atuarial. Ao final dessa apresentação, eu vou apresentar as mudanças das normas atuariais, né, que vão ocorrer para o próximo exercício. E bem no finalzinho, eu vou me atrever a falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência, a PEC número 006, tá bom? Então, meu nome é Luiz Cláudio Kogut, eu sou atuário responsável pelo FUNPREV desde 2005, ou seja, já faz 13 anos. Moço, dá para desligar essa... O que é essa voz? É o lado? Não, eu que achei que era a TV ali, desculpe. Vamos concorrer com os companheiros ali, certo? Os companheiros estão, né, na luta, a gente concorre com eles, tá bom? Então, eu sou atuário já há muitos anos, já trabalho com vocês já há bastante tempo, e a gente vai fazer uma apresentação parecida com aquela que a gente faz todos os anos. Relembrando, né, que a Constituição Federal, ela estabelece que os regimes próprios de previdência devem apresentar equilíbrio financeiro e atuarial. Então, está lá no caput do artigo 40, né? Que os regimes serão organizados, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto nesse artigo. Inclusive, olhando para o caput do artigo 40, ele fica exatamente igual, né? A única coisa que eles incluem aqui é a referência a outros artigos que a reforma está instituindo nesse momento, 249 e tal. O que é equilíbrio financeiro e atuarial? É a equivalência das receitas e despesas futuras estimadas. Então, o atuário não olha para o passado, né? Ele só olha para o passado para aprender, para poder fazer a projeção de futuro. Tá? O que o atuário faz? Ele estima as receitas e despesas que ainda vão ocorrer no plano. Todas as aposentadorias e pensões já concedidas e aposentadorias e pensões a conceder. No caso do FUNPREV ainda tem os auxílios, né, que o auxílio doença mudou, mas ainda tem o salário maternidade e o salário família. Então, estima-se quanto vai se gastar com essas despesas e faz a equivalência dessas despesas com a estimativa das receitas futuras. Quanto o servidor vai contribuir, quanto o cliente vai contribuir, quanto vai ter de rendimentos, quanto vai ter de compensação a receber e quanto que já tem no saldo atual de investimentos. A equivalência desses dois números no tempo é o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, um plano, ele pode arrecadar mais do que paga de benefício num determinado momento e, ao mesmo tempo, ter um déficit atuarial. Ou seja, a gente, fazendo a projeção futura dele, a gente chega à conclusão que, apesar de ele conseguir pagar os benefícios hoje, daqui a algum tempo não vai ser mais possível. Então, essa é a demonstração do déficit atuarial. A realização da avaliação atuarial para atender o dispositivo do artigo 40 da Constituição está regulamentada pela Lei 9717, né, que fala também de garantir equilíbrio financeiro e atuarial e a realização da avaliação atuarial a cada balanço, que é o que a gente está fazendo aqui, né, se refere ao encerramento do balanço em 31 de dezembro de 2018. Eu quero. Eu quero. Pedir um minuto de silêncio.
e a portaria do CRP. Então, como que é supervisionado a execução da avaliação atuarial? Todos os regimes próprios, para que eles estejam regulares com a fiscalização, eles têm que fazer uma série de demonstrativos, têm que fazer o balanço, fazer a aplicação de acordo com as normas e tal, e também tem que fazer a avaliação atuarial, que é enviada para a Secretaria de Previdência de acordo com o demonstrativo de resultados da avaliação atuarial, o DRA, que é um demonstrativo anual, tá? E de acordo com essas informações e outros documentos que a gente encaminha a cada final de exercício, a equipe de atuários lá da Secretaria de Previdência vê se aquelas informações garantem o equilíbrio financeiro e atuarial. Se não atingir nenhum desses itens, né, significa que o critério equilíbrio financeiro e atuarial ficará irregular e o município impedido de renovar o CRP. Sem o CRP, o município não faz convênio, não faz operações de crédito com entidades governamentais, como a Caixa, o Banco do Brasil e assim por diante. Então, é um documento muito importante. E o fato da gente ter renovado o CRP regularmente nos últimos anos significa que a gente tem atendido às normas referentes à questão do equilíbrio financeiro e atuarial. Então, a avaliação atuarial, o estudo matemático, estatístico e econômico, elaborado por um profissional legalmente habilitado, que é um atuário, que é um bacharel em ciências atuariais, né? E tem o objetivo de mensurar direitos e obrigações dos planos de previdência e propor alternativas para estabelecer ou manter o equilíbrio financeiro e atuarial. De acordo com a última avaliação, a gente tinha um total de ativo financeiro de 649 milhões, sendo 543 em investimentos e 106 de parcelamentos, lá com a Prefeitura, mais a contribuição da Prefeitura de 22%, que para os efeitos da avaliação atuarial a gente desconta 2%, né, que vai para o custeio administrativo do FUNPREV, e mais a lei 7.115 de 2018, que estabelece esses aportes que vão até 2046, aportes financeiros para a cobertura do déficit atuarial que foi identificado no plano lá desde sempre. Tá? Aqui é o resumo das hipóteses atuariais que eu utilizei na avaliação, que é uma questão mais técnica, né, que a gente usa. E aqui já é a evolução da dinâmica populacional do nosso plano. Você vê, aqui nós estamos falando aqui de 9 anos, né? Os últimos 9 exercícios. Nós passamos de 6.047 servidores ativos para 6.864. Ou seja, nesses 9 períodos aqui, a quantidade de servidores aumentou 817 servidores. Já o número de inativos passou de 2.114 para 3.522, ou 1.408. E o número de segurados, né, que é a soma de tudo, 2.225. Ou seja, cada vez que, quando o tempo vai passando, as obrigações do FUNPREV vão aumentando. Por quê? Você tem cada vez mais segurados. Todos os novos servidores que entraram a partir de 2010 foram aderindo ao plano e estão lá com seus benefícios garantidos por esse plano. Lá em dezembro de 2010, nós tínhamos 2,9 servidor ativo para cada inativo. Essa proporção veio decrescendo e hoje nós temos apenas 1,9 contribuinte para cada beneficiário. Certo? Por que isso é importante? Porque é a relação de financiamento do plano. É quem contribui e quem recebe benefício. Aqui tem a folha de ativos, né? E a folha de inativos. Você vê que a folha de ativos aumentou 104% no período, e a de inativos 270%. Em dezembro de 2010, nós precisávamos de 32,4% da folha de ativos para pagar a folha de inativos. Certo? Agora essa proporção já está em 58,8%. E como é que o FUNPREV consegue pagar se ele só arrecada 33%? Porque ele tem o aporte financeiro, tem o parcelamento e tem os rendimentos das aplicações que entram todo mês, certo? É por isso que você arrecada 33 e consegue pagar uma folha que custa 58. Olhando para servidores ativos, 63% dos servidores ativos são do sexo feminino e só 36,9% do sexo masculino. Então, você vê que há uma desproporção grande, e isso é impulsionado também pela questão da educação, né? Que é um grupo eminentemente feminino, né? Aqui é
previsão de benefícios, nós temos 948 servidores daqueles 6.864 que vão se aposentar nos próximos 5 anos, de acordo com as regras atuais, em vigente, né? E mais 1.348 entre 6 e 10 anos. Então, nós temos cerca aqui de 2.200, ou praticamente um pouco mais do que 30% dos servidores, vão estar aposentados nos próximos 10 anos. Então, esse é um desafio do ponto de vista previdenciário e também um desafio do ponto de vista de gestão, né? Porque a prefeitura precisa das pessoas para atender às necessidades das áreas da educação, da saúde, da administração e tudo mais. Então, a própria avaliação atuarial indica a quantidade de concursos que terão que ser feitos para substituir esse pessoal todo que vai se aposentar. 18% são professores, né? 1.263, né? Que são aquela categoria que tem uma diferenciação na aposentadoria. E nós temos ainda 32,9% dos servidores que entraram no serviço público antes da emenda 41, ou seja, antes de 2004. Então, este pessoal aqui, que é só hoje 33% arredondando, é que vai ter direito a se aposentar com integralidade e paridade. Então, aquela coisa que a gente ouve assim, não, porque o servidor público se aposenta com o último salário, é um privilégio e tal. No caso dos ativos de Bauru, só 33% ainda tem esse direito. Os outros 67%, quando se aposentar, já vão se aposentar pela média das remunerações, que é o efeito da emenda constitucional número 41. Tá? Então, existe essa questão da diferenciação do benefício para quem tem direito à paridade ou não, mas para quem está em atividade hoje, só 33% tem direito a essa diferenciação na hora do cálculo do benefício. E essa é a projeção do aumento do número de inativos de acordo com a avaliação atuarial. Tá? Por que esse valor decresce assim e acaba? Porque a gente está considerando esta população de servidores, a gente não está considerando o ingresso de novos servidores no plano. E que a gente viu lá nas estatísticas que de 2010 para cá, a gente teve um ingresso grande de pessoas, cerca de 2.000 pessoas ingressaram no plano. Tá? Então, essa despesa agora, aqui é em quantidade de benefícios e aqui é custo para pagar benefícios. Aqui em 2019 já aparece esse valor aqui de 200 milhões, considerando que todos os que hoje têm direito vão se aposentar, que é a visão bem conservadora da projeção, né? Ele vai chegar ao máximo de 280 milhões no futuro. Tá? E o custo total dessas despesas futuras aqui é de 3 bilhões 530 milhões. Então, para pagar todos os benefícios de todos os servidores ativos e inativos, inclusive a reversão da pensão, né, no caso de falecimento da aposentadoria, você precisa de 3 bilhões 530. Então, esse é o lado da despesa lá da balança do equilíbrio financeiro e atuarial. Como que nós vamos pagar os 3.500? Recebendo 324 milhões de compensação, 74 milhões da contribuição, 351, 78, 296, que é o 11%, do servidor vale 296 milhões, o 20% vale 539 milhões, menos o que tem de parcelamento e o ativo financeiro, nós chegamos a um déficit atuarial de 1 bilhão 615 milhões. Tá? Então, é o desequilíbrio do plano. E por isso que tem a lei, a 7.115 lá, que tem em valor presente 1.615.620.814. 814. Então, ano passado, ajustes que a gente teve, foi necessário modificar a lei, né? Esta aqui era o valor da lei 6.574, que ainda fechou com déficit, a gente teve que revisar, mas nesse exercício não vai ser necessário. Tá? Então, não há necessidade de propor mudança de lei, discutir isso novamente na Câmara. Ok? Essa é a proporção, essa pizza toda aqui representa o custo do plano, tudo que vai custar, que vai 3.530, e como que ele vai ser pago.
A contribuição da prefeitura representa 15% do custo, que é o 22%. A compensação financeira 9,9%, os parcelamentos 3%, o que tem de investimentos 15% e os aportes 45%. Então, de tudo que vai ser pago no futuro, vai ser coberto com os aportes. E olhando para esse gráfico aqui, eu vou fazer um parênteses aqui, né? O que acontece se passar a reforma da Previdência? Então, fazendo um breve relato da reforma, é o seguinte: as pessoas vão ter que trabalhar um pouco mais para adquirir o direito, os que estão mais próximos menos, os que estão mais distantes mais tempo para adquirir o direito, e quando se aposentar, vão ter um benefício um pouco menor. Não muda nada para quem já está aposentado e, né, já é aposentado, ou para aqueles que já implementou as regras, mas a gente vai ter uma diferença nessa curva aqui, na avaliação pós-emenda. Tá? Nós vamos ter, a despesa vai andar um pouquinho para frente e ela vai ser um pouquinho menor. No final das contas, o valor aqui vai ser menor. O 1.884 não muda, que é a reserva dos aposentados e pensionistas, mas o 1.646 diminui. Então, você vai ter um custo menor. Ao mesmo tempo, as pessoas vão ficar mais tempo em atividade, antes de se aposentar. Então, ela vai contribuir mais. E a empresa, no caso aqui, os órgãos da administração municipal também. Então, esses dois valores aqui, a contribuição dos servidores ativos e do ente público vão ser maiores. Se você tem menos despesa para pagar e mais receita, você vai ter um déficit menor. Certo? Quanto vai ser, eu não vou me atrever a fazer o cálculo agora, porque todos temos o sentimento que alguma coisa do que está proposto ali vai ser alterado. Então, é melhor não criar expectativa nesse momento e dizer, olha, o déficit de 1.600 vai ser 1, ou vai ser 1.200, né? Vamos aguardar a publicação da emenda antes da gente criar essa expectativa. Tá? E o outro aspecto que é importante dizer é que, toda vez que existe uma mudança na base de remunerações, como aquele projeto da incorporação do abono, lá, por exemplo, esses valores aumentam. Então, se todos os aposentados e pensionistas vão ganhar R$70 a mais, esse valor atual dos benefícios concedidos fica maior. De acordo com a minha estimativa, fica 35 milhões a mais para os aposentados. E para os ativos, ele fica 25 milhões a mais. E o efeito que o abono entrando na base de contribuições aqui, ele diminui o impacto, né? Porque se a pessoa vai ter um salário um pouquinho maior, ele vai contribuir mais. Então, atenua um pouquinho do valor. Mas ainda assim tem um impacto de aproximadamente 35 milhões. De acordo com as normas vigentes atualmente, quem vai pagar esse déficit é a prefeitura, na revisão da Lei 7.115 de 2018. Tá? Aqui é o comparativo dos últimos resultados, né? Você vê que a gente foi subindo, né? A gente teve aqui uma variação em relação ao déficit atuarial, por exemplo, aqui. Teve anos em que a gente fechou com déficit, aí foi os anos que a gente revisou as leis, né? Aí, de 2014 até 2016, a gente manteve aquela lei lá de 2014. No ano passado teve o déficit, na verdade, o déficit é 63 milhões, né? Esse 120 aqui era sem considerar a mudança do auxílio-doença, né? Que era 120, com a mudança do auxílio-doença ficou 63, tá? E esse ano a gente fechou com superávit de novo. Também chama a atenção aqui a evolução dos investimentos, né, que a gente saiu de 226 milhões e agora está com 543 milhões. Então, o fato do Funprev ter se capitalizado ao longo dos anos vai tornar essa transição mais suave. Então, vocês têm lá um colchão, né, que garante essa possibilidade. Seria muito pior a situação hoje do Funprev se ele tivesse com 120 milhões, como a gente estava lá as primeiras vezes que eu vim aqui, né? Então, ao longo desses anos, a gente conseguiu proporcionar um processo de capitalização para o plano. Então, até esse ano, a gente passou as avaliações, a gente fez as avaliações com a portaria 403.
E a gente vinha há alguns anos já falando que a portaria seria alterada, seria ajustada. O que tem na 403? São as normas e hipóteses que a gente pode usar na avaliação atuarial. Então, agora, em 18 de novembro de 2018, foi publicada uma nova portaria, né, que revisou os parâmetros da portaria 403, mas ela trouxe lá no artigo 79 que a aplicação dessa nova portaria é facultativa para a avaliação atual, né, que é essa que eu estou apresentando agora, e obrigatória para as demais. Então, não é o caso de que a gente optou pelo mais simples, né? É porque a gente nem teria, né, como fazer tudo que está previsto na nova portaria num prazo tão curto, né, que de novembro para cá. E, além disso, foram publicadas 10 instruções normativas regulamentando aspectos dessa portaria. Numa delas foi estabelecido o que se chama de perfil atuarial. Então, todos os regimes próprios agora, todos os 2.200 regimes próprios, eles vão receber uma classificação de acordo com o perfil atuarial, que leva em conta o porte do município e o risco atuarial. Para aqueles que têm menor risco, que têm mais equilibrados, eles vão ser digamos, do perfil 4. Os que têm uma situação um pouco pior, do perfil 3. E os de pior situação serão do perfil 1. Então, é como se fosse um ranking, né? Quem é do perfil 1, 2, 3 ou 4. E isso vai ser usado para revisar a forma de equacionamento do déficit, tá? Dependendo do perfil, e também para as obrigações atuariais daqui para frente. Então, por exemplo, nós vamos ter que desenvolver, a partir de agora, um relatório de análise de hipóteses. Então, a gente vai ter que pegar aquelas hipóteses que a gente usa na avaliação, fazer uma pesquisa de dados junto ao Fundo de Previdência para comprovar que o que a gente adotou com hipótese é coerente com o que aconteceu na realidade. Eu estou utilizando uma tábua do IBGE, a IBGE 2016. Tá. Ela é coerente com os falecimentos que ocorreram na massa de servidores vinculados ao FUNPREV? Então, o atuário vai ter que fazer essa pesquisa. A tábua Álvaro Vindas é coerente com o número de benefícios concedidos por invalidez? A gente vai ter que fazer essa pesquisa. O crescimento salarial adotado é coerente com aquele que acontece na prática? A taxa de juros é coerente com a meta? Tal? A gente vai ter que fazer uma análise de hipótese. Só que, quem é do perfil 1, ou seja, aqueles que têm maior dificuldade, maior déficit atuarial, vão ter que fazer esse estudo até 31 de setembro de 2020. Do perfil 2 até 2021, do perfil 3 até 2022, e assim por diante. Quanto melhor o perfil, no caso, quanto maior o número, né, você tem mais tempo para atender os requisitos novos da portaria. Então, a gente tem que ir lá, desenvolver um novo layout de base cadastral para avaliação atuarial, que vai ser obrigatório só na outra avaliação, não é nem na próxima, na avaliação de 2021. Foi criado um conceito novo que não existia nos regimes próprios, que é da duração do passivo. Então, o plano de vocês... O Kogut, esse layout que vai ser exigido para os próximos, nós já temos essas bases de informações ou serão necessárias outras? Porque se for necessárias outras, nós já deveríamos estar preparando para que no próximo fosse apresentado. Obrigado. Existe um layout básico, que é o que a gente trabalha, que a FUNPREV gera para a gente todo ano, mas, de acordo com a instrução normativa número 1, vai ser divulgada agora no segundo semestre de 2019, viu, doutor? Então, vai sair um novo layout com informações complementares, tem umas coisas diferentes que vão sair ali. Então, o que é a duração do passivo? É a média de tempo que vai levar para o plano pagar seu passivo. Então, é uma média ponderada, onde entra em conta as receitas e as despesas futuras do plano. Então, quando o plano é mais novo, ou seja, ele tem poucos aposentados em relação ao número de ativos, a duração do passivo é longa. Então, a gente diz, a duração é 20 anos, 25 anos, 30 anos. E quando o plano tem uma proporção menor, como é o caso de vocês, que já tem 1,9 ativo por inativo, a duração do passivo é menor. Então, esse é um conceito muito técnico, muito interessante, e que também vai ser referência para quando a gente fizer o parcelamento do déficit. Porque a norma aqui permite várias formas de você parcelar o déficit lá que o Fundo de Previdência apresenta. Até você reparcelar ele em 35 anos novamente,
que seria básico, né? Vamos parcelar de novo, começar de novo o parcelamento do déficit, tá? Então, a duração do passivo entra nisso. Os fluxos atuariais. Então, o fluxo atuarial é muito interessante, principalmente para a fiscalização da avaliação atuarial. Por quê? Porque quando a gente elabora a avaliação atuarial e mostra esse monte de resultados aqui, o auditor ele tem poucos elementos para contestar aquilo, para dizer que aquilo não está correto, está inadequado. Por quê? Porque é um número fechado. Como é que ele vai contestar o valor de 3 bilhões 550? Ele não tem como. O que o fluxo atuarial traz? Ele traz a composição de cada um desses valores, que a gente mostra no resultado aqui, nesses valores e nesses valores aqui, detalhadamente por cada natureza de despesa e por cada ano. Então, daquela despesa de benefícios concedidos, que são dos atuais aposentados, quanto que vai ser gasto com essas pessoas em 2019? Olha que nós estamos na posição de dezembro de 2018. Quanto vai ser gasto com essas pessoas em 20, em 21, em 22, em 23, 24 e assim por diante? Então, o atuário tem que fazer um fluxo detalhando anualmente as receitas e despesas esperadas no plano. E esse fluxo tem que ser coerente com os resultados da avaliação atuarial. Tem que bater com aqueles resumos que a gente apresenta nos custos e nas receitas. Aí o auditor vai ter um elemento, porque ele vai pegar o cálculo do ano anterior, vai pegar as receitas e despesas efetivas e vai conseguir confrontar. E ele vai dizer, olha, o atuário responsável estimou que os aposentados iam receber tantos R$1.000, e eles receberam mais. Então, o cálculo dele está equivocado. Então, você abre, diz assim, tira esse resumo que se trata da avaliação atuarial. Então, a avaliação vai ser compreensível para todos os agentes. Certo? Mesmo o auditor do Tribunal de Contas, que não é atuário, que não tem conhecimento técnico, ele vai poder dizer, olha aqui, ele está subestimando as despesas futuras e superestimando as receitas, que seria uma forma de melhorar o resultado. Então, ele vai ter elementos para fazer essa auditoria no futuro. Métodos atuariais e nota técnica a gente já tinha, eles só definiram, né? Já estava até na 403. O perfil atuarial já falei, o plano de amortização. Agora, a instrução normativa número 7 e a portaria 464 traz várias formas de você parcelar o déficit, certo? Dependendo de quanto que está a tua cobertura do plano, quanto que é o déficit, quanto que é a duração do passivo. Então, tem várias formas de você fazer essa revisão do equacionamento. Então, a partir da avaliação, da próxima avaliação, com ou sem reforma, a gente vai ter uma chance de rediscutir o pagamento do déficit atuarial aqui. Tá? O relatório da avaliação atuarial, que é um documento que, eu acho que alguém tem, você está com o relatório ali? Você? Embaixo ali da tua caneta? Então, esse relatório agora tem uns elementos mínimos, né? Você tem que, no mínimo, o relatório tem que conter tais e tais e tais quadros, tá? O relatório de análise de hipóteses, que é um documento novo que a gente vai ter que fazer, que eu já expliquei, que é a validação das hipóteses utilizadas, e no item 10, uma coisa que a gente vai precisar muito da ajuda da prefeitura para fazer. Então, nós vamos ter que desenvolver um relatório que comprove que a prefeitura tem condições orçamentárias e financeiras para pagar o plano de custeio previsto na avaliação atuarial, que é aquelas contribuições adicionais lá, tá? Então, para fazer isso, nós vamos ter que ter lá uma projeção da receita corrente do município para os próximos anos e tal. Qual que é o impacto da Previdência na receita em 2020, 25, 30, 35, até terminar de pagar? O nosso colega ali se lembra desse assunto, né? Então, a norma vem com isso agora. Então, não existe mais vamos fazer uma ficção aqui para conseguir pagar o déficit atuarial, ok? No caso do que vem na nova avaliação, na nova portaria e que pode ter um impacto atuarial no resultado do ano que vem, as tábuas vão ser separadas por sexo. Quando eu uso a IBGE 2016, é a sobrevivência média dos brasileiros. Agora nós vamos ter que usar a tábua das mulheres para as mulheres e a tábua dos homens para os homens.
porque tem expectativas de vidas diferentes. Tá? Isso tem um impacto negativo no resultado atuarial. Por quê? Vocês têm a maior parte dos servidores do sexo feminino, certo? Então, vai aumentar a reserva delas e vai diminuir dos servidores do sexo masculino, já que é uma média, né? Então, tem uma diferença, não é tão grande quanto possa parecer, né? Porque a diferença de sobrevivência entre homens e mulheres, ela é grande no começo, ela é bastante acentuada até os 30 anos, 35 anos, e depois dos 35 anos ela vai diminuindo. Por quê? Porque a expectativa de vida que conta para a Previdência é a expectativa de vida de quando você se aposenta. Então, é equivocado falar, porque a expectativa no Brasil é 75 anos, e no Nordeste é menor e tal, é equivocado. Por quê? Porque essa expectativa de vida não tem tanta influência na questão previdenciária. O que importa é a expectativa de vida ao se aposentar. Então, ou seja, aos 55 anos, que seria uma idade de aposentadoria lá, a diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres já não é tão diferente assim. É diferente. É em torno de 3 anos e meio que a mulher vive mais do que o homem, a partir dessas idades, que a gente chama de idades de aposentadoria. Então, nessa discussão da reforma da Previdência, a gente diz, a expectativa de vida que importa para a Previdência é a expectativa de vida por idade atingida. Ou seja, você já chegou aos 55 anos, e é essa que conta, ok? O estudo de aderência de hipóteses, aquele que a gente vai validar as hipóteses, pode indicar uma tábua mais cara. Por exemplo, nós vamos chegar à conclusão aqui, talvez o estudo indique isso, que os eventos de invalidez aqui são maiores do que está previsto na tábua de invalidez. O que você faz nesse caso? Você seleciona uma outra tábua que dá maior incidência de invalidez e passa a adotar aqui. Se você põe uma tábua que tem mais incidência, o custo de invalidez vai aumentar. Então, a mudança da tábua em decorrência do estudo de aderência pode levar um impacto para o plano. A revisão do plano de equacionamento, né, que eles dizem lá na norma que tem que cobrir no mínimo os juros do déficit atuarial, esse é um assunto que eu não quero tocar, porque a Secretaria diz que vai revisar isso, né, porque é muito polêmico. E a taxa de juros. Então, nós estamos aqui há muitos anos debatendo se vai ser possível ou não atingir a rentabilidade mínima lá de 6%. Tá? Porque lá na portaria 403 diz assim, no máximo, você pode usar como indicador de rentabilidade 6%, para todo mundo. Agora, dependendo da duração do passivo aqui, você tem uma taxa parâmetro para você usar. Então, se você tem um plano que tem uma duração de passivo de 3 anos, no máximo você pode usar uma taxa de 5,59. No caso do FUNPREV, que deu 13 anos, né, 13,8 anos, que é um número extraoficial, né, porque para fazer o cálculo da duração do passivo, você tem que usar um modelo que a Secretaria vai disponibilizar para os atuários. Só que eles disponibilizaram um modelo de teste lá, digamos assim, né, que não é um modelo oficial ainda. Mas nesse modelo, a duração do passivo deu 13,8, que indica uma taxa de juros parâmetro de 6,02. Então, o que é a taxa de juros parâmetro? É o valor máximo que você pode usar na tua política de investimentos. Qualquer coisa abaixo disso é aceitável. Então, se vocês decidirem no comitê que vocês vão trabalhar com uma meta de 5,65, não tem problema nenhum. O que não pode é ser acima de 6,02. Tá? Então, dependendo do que o comitê decidir, que daí eu adoto isso como parâmetro, né? Que não é eu que defino qual é a taxa, é o comitê de investimentos que define, daí isso pode ter um impacto na avaliação atuarial. Termina a parte da avaliação atuarial, então eu vou passar a dar umas pinceladas sobre a reforma da Previdência. Estão preparados? Com os companheiros aqui, inflamados ainda? Vou chamar eles, né, para falar sobre isso, vai ser engraçado, né? Então, existe a proposta de unificar as alíquotas, ou seja, que tanto no regime geral quanto no regime próprio, você trabalhe com a mesma tabela de contribuição. Se a gente pudesse adotar essa tabela aqui para os regimes próprios, né, para todo mundo que ganha aqui abaixo do teto, talvez abaixo dos R$4.000, teria uma redução de alíquota. Hoje todo mundo paga 11, né, independente da remuneração.
E para aqueles que ganham acima de 5.839, haveria um aumento de alíquota. Tá? Depois, lá nos outros termos da reforma, eles dizem o seguinte, que para os regimes próprios que têm alíquota, que tem déficit atuarial, a alíquota mínima tem que ser 14%. Certo? Aí eu me preocupo muito, né? Não só pela questão atuarial, porque para o resultado atuarial vai ser ótimo, né? Você chegar lá e aumentar a alíquota de 11 para 14. Agora, você pensa o seguinte, vamos pegar um servidor público que ganha perto do salário mínimo, certo? E está vinculado aqui na prefeitura, e vocês sabem que tem servidores que ganham perto do salário mínimo. Quanto que ele contribui hoje? 11%. Quanto que ele contribuiria se ele tivesse no regime geral? 7,5%. E quanto que ele vai contribuir aqui depois da reforma? 14%. Já pensou pegar uma pessoa que ganha o salário mínimo hoje, que já está pagando 2,5% a mais do que o INSS, e dizer, não é suficiente, você vai pagar 14%. 14% para quem ganha salário mínimo é bastante. Certo? Então, essa é uma ressalva que eu faço na reforma, que é muito injusto para os servidores que ganham salários baixos. Certo? Para um servidor que ganha acima de 3.000, não vai fazer muita diferença para ele, né? Até 5.800, ele vai pagar o 11% nessa tabela. Então, eu acho que seria justo manter o 11% até o teto e aumentar só para quem ganha acima do teto. Ok? O Kogut faça uma proposta de alteração da PEC. Mantém o 11% até o teto e eleva só para quem ganha acima do teto. É uma proposta. Vamos pegar um exemplo extremo aqui. Um servidor que ganha R$30.000, tá? Quanto que ele está pagando hoje? 3.300, ele paga 11. Quanto que ele vai pagar de acordo com a tabela? 4.835. A alíquota efetiva dele vai ser 16,11. Certo? Então, ele deixa de pagar 11% para pagar 16%. Tem um aumento de 5% na alíquota. É bastante forte isso aqui. Eu ouso dizer, né, que a reação dos servidores públicos mais qualificados, especialmente na esfera federal, vai ser muito forte a isso. Porque pense uma pessoa, que eu já falei, inclusive, na entrevista que eu fiz ali com o Nelson, ali para a rádio, que batalhou a vida toda para fazer concurso, se especializou e hoje está trabalhando no serviço público ganhando R$20.000. Um cargo bem qualificado, certo? Ele já está pagando 27,5% de imposto de renda e vai pagar 16% de previdência. Só essas duas contribuições já está levando quase metade da remuneração dele. E além do mais, quando ele estiver aposentado, ele vai contribuir sobre o que excede o teto, que é 5.800. Então, as pessoas que ganham mais, não estou fazendo aqui a defesa, eu só estou fazendo a constatação. Elas pagam mais previdência dos que ganham menos. Hoje já é assim, né? Não é só a reforma que traz isso, mas é bastante forte você passar a alíquota de 11% para 16% nessas categorias. Vamos aguardar, né, os acontecimentos. A nova regra geral do regime próprio tem uma característica bem interessante. Que o que a gente tem hoje? Nós temos duas modalidades de aposentadoria. Ou a pessoa se aposenta por tempo de contribuição, ou por idade. Tem as duas modalidades. E agora vai ser só por idade. Tá? Então, a regra geral vai ser idade mínima de 62 anos para as mulheres, 65 para os homens, 25 anos de contribuição e 10 no serviço público, 5 no cargo. E para os professores, 60 anos de idade, independente do sexo, 30 anos de contribuição, 10 no serviço público e 5 no cargo. Certo? Então, para as professoras do sexo feminino, a regra geral aumenta 10 anos. Para as mulheres, aumenta, não professores, aumenta 7, e para os professores e para os homens, aumenta 5 anos de contribuição. Então, a reforma é especialmente forte com as professoras e com as mulheres. Ok?
quem que vai se enquadrar nessa regra geral aqui? Todos os novos servidores que virão daqui para frente. Os que já estão no serviço público têm a opção de se aposentar pela regra de transição. Mas olha como a regra de transição é. Um homem não professor, digamos assim, certo? A partir da promulgação da emenda, ele vai ter que ter 61 anos. Se não tiver 61 anos, ele não se aposenta. Em 2022, essa idade mínima sobe para 62 anos. Então, a idade mínima da regra de transição é 61 para o homem e 56 para a mulher, que é 1 ano a mais do que é hoje. Aí você tem que implementar 35 anos de contribuição, 20 anos de serviço público, 5 no cargo e mais a regra dos pontos. Ou seja, a soma de idade mais o tempo de contribuição tem que dar 96 anos em 2019, 97 em 2020, 98 e tal. Então, isso vai afetar a vida das pessoas diferentemente em cada caso. Cada um vai ter que fazer a sua continha, certo? Quanto mais próximo você está da aposentadoria, melhor para você se aposentar. Só que se veja, uma coisa que acaba na reforma é a emenda 47. O que a emenda 47 diz? Que para as pessoas que entraram até dezembro de 2003, para cada ano a mais que você contribui, você tira 1 da idade. Então era possível, por exemplo, um homem que tem 38 anos de contribuição se aposentar com 57, correto? Começou a trabalhar com 19, trabalhou 38 anos na prefeitura, com 37, a soma, né? Só que aqui não pode mais, porque ele tem que ter no mínimo 61. Certo? Também é uma reforma bastante dura. Não tem essa... Eu fui numa palestra que eu usei essa palestra, aqui a pessoa teimou comigo que não tinha essa idade mínima aqui. Eu falei, olha, eu li a emenda, eu peguei essa transparência foi usada pelo pessoal da Previdência lá na Câmara, quando eles apresentaram a reforma em fevereiro, tem que ter 61 anos. Não tem uma regra para diminuir. Tá, porque se isso aqui, ó, não existisse, doutor, ó, tira essa parte da idade mínima aqui, e fosse só as regras dos pontos, ficaria parecida com a emenda 47. Então, se a pessoa trabalhou bastante, começou a trabalhar lá com 15 anos, por exemplo, chega lá, para ele completar os 96, né? Daí ele precisaria ter, sei lá, hoje ele tem 40 anos de contribuição, ele precisaria ter 56 anos. Fica mais próximo do que ter 61, né? Certo? Mas é acumulativo todos os requisitos. Tem que ter a idade mínima, o tempo mínimo e ainda formar os pontos. Certo? Quem entrou... Ó, para as mulheres é menos 5 aqui, e para os professores, né, reduz 5 anos também. Ok? Agora, para quem entrou até 2003, essa eu acho bem forte também. Ele vai ter direito de se aposentar com a integralidade e paridade, cumpridos os requisitos, né? 60 com 35 e tal, para se aposentar com o quê? Com a última remuneração. Certo? Agora vai funcionar da seguinte forma. Para ele ter direito a se aposentar com a última remuneração, ele tem que implementar a idade mínima da regra permanente. O trabalhador só vai ter direito a se aposentar com a integralidade se ele entrou no serviço público antes de 2004 e completar 65 anos. Ou a mulher que entrou, se completar 62 anos. Ou a professora que entrou antes, completar 60 anos. Vamos dar um exemplo extremo. A servidora da educação entrou antes de 2003 e está com 49 anos de idade e 24 anos de contribuição. Falta 1 ano para ela ter direito à integralidade e paridade. Não falta mais, falta 11 anos. Ah, mas ela pode se aposentar pela regra de transição. Só que lá ela vai se aposentar pela média. Aí entra o capítulo da média. O que é a média hoje, para quem se aposenta pela média? É a média dos 80% maiores salários. O que isso significa? Vamos supor que o servidor contribuiu 200 vezes, 200 meses. Tá? Você corrige todos os 200 meses pelo INPC acumulado, então você tem o valor atualizado de todas as suas 200 contribuições. Aí você escolhe as 80% maiores, ou seja, os 160 maiores valores corrigidos, e faz uma média aritmética, tem um valor. O
que diz agora? Você vai fazer a média dos 200 salários, de 100% dos salários de contribuição. O que vai acontecer? A média já vai começar um pouco menor. Quanto menor? Depende da carreira de cada um. Por quê? Depende do que você teve de reajuste acima do IPMC ao longo da tua carreira. Tem pessoas que teve mais, outras que teve menos, depende da evolução. Se você ganhou níveis, padrões e tal. Então, se você teve uma evolução pequena em relação à inflação, tem um efeito. Se você teve uma evolução grande, tem outro efeito. Vai ser individual o efeito. Mas, indiscutivelmente, a média dos 100% é menor do que a média dos 80%. Alguém tem dúvida? Não tem dúvida nenhuma. É aritmética, não é nem atuária isso, é aritmética. Aí, como que vai ser calculado o benefício? Vai ser 60% dessa nova média, mais 2% para cada ano que a pessoa contribuiu acima dos 20 anos. Vamos para a nossa colega infeliz lá, professora. Ela pode se aposentar com 26 anos, que ela vai completar a regra de transição um ano depois. Ok? Ok. Mas aí ela vai ter 26 anos. Quanto que ela vai receber? Quanto que excedeu a 20? 6 anos. Então ela vai receber 72% da média. Ela deixa de receber o salário integral com integralidade e paridade para receber 72% da média e ter reajuste só para a inflação uma vez por ano. Um exemplo, a pessoa começou lá no início, aos 25, lá, quando ela começou a carreira, ganhando R$1.000 e vai se aposentar com R$4.000. É possível? Perfeitamente possível. É só ver a inflação de 25 anos que é perfeitamente possível. Quanto que vai dar a média dela? Quanto seria o benefício integral? 4.000. Quanto que vai dar a média dos 80%? Uns 2.800. E a média dos 100%? Uns 2.600. Quanto que é o benefício dela? É 72% do 2.600. Ela deixa de ganhar os 4.000 para ganhar uns 2.000. Olha como isso é forte. Eu não estou aqui julgando, hein? Né? Não estou julgando. Eu só estou explicando o efeito da reforma. Tá? Então, quando eu chegar aqui ano que vem, se essa reforma passar com um resultado atuarial bem diferente aqui, vocês não se surpreendam, porque é muito forte. Imagine para todas as professoras que ainda vão se aposentar. Para aquelas que não se suicidarem, logicamente. Né? Certo? A questão da aposentadoria por incapacidade, que é a aposentadoria por invalidez, né? Muda a média, certo? Vai para aquela média dos 100% lá. Na minha leitura, doutor, some a possibilidade da invalidez ser integral, que hoje, se o cara entrou antes de 2004 e ficar inválido por doença incapacitante e tal, ele ganha a última remuneração, se ele é anterior à emenda 41. Não tem mais essa distinção, é sempre pela média. Tá? Não tem mais essa distinção, que se ele é anterior, ele pode se invalidar, ficar recebendo um valor integral. Então, vai ser sempre pela média, com aquela fórmula, dependendo do tempo de contribuição, ou se for uma invalidez decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, 100% da média de 100% lá. Tá? A pensão por morte. Hoje em dia, você calcula o benefício de pensão e concede para o núcleo familiar. Agora você vai ter que levar em consideração a composição do núcleo familiar. Quantas pessoas tem naquela família que vão ser beneficiários? Tem o cônjuge e 2 filhos. Então, quanto que vai ser a pensão? Vai ser 50% mais 10% por unidade, vai ser 80% da pensão. Com uma outra característica, que hoje como é que funciona quando a pensão é dividida, seja ela judicialmente ou tal. Quando um dos filhos completa a idade, porque a pensão dos filhos é temporária, até 21 anos, até 24 anos, depende da lei, da forma como é conduzido. Se o filho completar a idade, hoje, o 10% dele volta e é redividido pelos remanescentes. Após a reforma, acaba. Então, o benefício começa com 80, digamos, depois um filho completa a idade fica 70, o outro filho completa a idade fica 60. Todas as pensões convergem para ser só 60%, porque foi quando ficar o último dependente. Tá? A acumulação das pensões.
aqui no nosso município deve ter muitos casos de casais que são servidores, os dois, né? Como é que funciona hoje? Um falece e o outro recebe a pensão integral. Vamos supor que os dois já estão aposentados, para facilitar a conta. Os dois ganham 4 mil, um morreu, o outro vai ficar com uma renda de 8 mil. Dá até para sonhar, né, com isso, né? Morre logo, né? Se o cara morre, eu fico aqui com o salário dele também. Não vai ser mais assim, tá? O que acontece? O sobrevivente escolhe dos dois benefícios o maior deles, que pode ter, por exemplo, a pensão pode ser maior que o teu benefício. Você não, eu abro mão do meu benefício e fico com a pensão. Juridicamente é um abacaxi isso, mas tudo bem, é o que diz a lei lá. E daí do outro ele vai receber um pedaço, que é 80% até um salário mínimo, 60% do valor entre 1 e 2, 40% de 2 a 3, 20% de 3 a 4 e mais nada. Então ele vai receber um pedaço do outro benefício, calculado dessa forma. Se o outro benefício é de um salário mínimo, ela só leva 80% do salário mínimo. Tá? Então vai ter um benefício combinado, né, que é o dele mais o outro, que vem limitado desta forma. E também fala na reforma de um sistema de capitalização individual. Então, provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar da Previdência Complementar, que todos os regimes próprios vão ter que instituir uma Previdência Complementar, para que, no futuro, a Federal já tem, o Estado aqui de São Paulo já tem e tal, que no futuro, todos os servidores tenham o seu benefício limitado ao teto, R$ 5.839. Isso é a Previdência Complementar, já está em andamento, já tem vários que fizeram, vários municípios estão fazendo o processo agora, e inclusive a reforma diz que é obrigatório, vocês terão 2 anos para implementar aqui também. Bem, esse sistema de capitalização não é Previdência Complementar, é outra coisa, não misturem as bolas. O que diz isso aqui? Que a partir da implantação do sistema de capitalização, os novos trabalhadores que virão, as novas gerações, como diz o ministro Paulo Guedes, terão a oportunidade de optar entre participar do regime dos mais velhos, dos que já estão no trabalho hoje, ou dizer, não, eu quero ter a minha poupança individual. Aí vai ser criado um programa, ainda a definir, né, os detalhes disso, e ele vai passar esse dinheiro que ele contribui para essa conta individual, e o empregador dele, a contribuição do empregador para lá. Tá? E esse dinheiro vai ser corrigido, dependendo da forma como isso for feito, para quando ele se aposentar, ele ter direito a um benefício proporcional a essa reserva individual. Certo? Isso faz com que, primeiro, quebra o pacto de gerações. Esse dinheiro não vai ajudar a pagar as despesas dos outros, que já estão no sistema. E é por isso que o ministro tanto insiste no 1 trilhão. Por que ele precisa de 1 trilhão? Para ele ter, como diz, usando a expressão do Guedes, potência fiscal para fazer a transição do sistema. Ou seja, ele precisa dessa economia nos cofres do governo para ele dar conta de bancar o déficit da atual geração de servidores, sem contar com a contribuição das futuras gerações. Tá? É o que se chama de custo de transição. Certo? Ele precisa de 1 trilhão, se ele não tiver 1 trilhão, ele não implanta essa previdência nova para as pessoas. Discute-se isso, esse tipo de modelo tem muitos defeitos, digamos assim, né, já deu problema em outros países e tal. Eles alegam que aqui eles vão fazer diferente, vai ter um piso mínimo de benefício e tal, mas tem que aguardar a regulamentação disso para não ficar especulando. Né? Tá? Aí fala que é capitalização em regime de contribuição definida, ou seja, é saldo da conta, vai ter uma garantia do salário mínimo mediante um fundo solidário, que não tem a menor ideia de como eles vão fazer isso, vai ter livre escolha do trabalhador, para ele escolher uma entidade que vai ficar com o dinheiro dele, como era antigamente na época do fundo de garantia, que era para ir em vários bancos. Gestão das reservas por entidades de previdência públicas e privadas habilitadas por órgão regulador e possibilidade de camada nocional. Ó, não está escrito errado, hein? É camada nocional. Isso é uma coisa diferente do que eu falei antes, que funciona assim. O que é uma camada nocional? O servidor contribui,
o empregador contribui, o dinheiro vai ser registrado na conta individual dele, mas daí é um dinheiro fictício, não é um dinheiro de verdade. Aí esse dinheiro vai para o governo federal como arrecadação para pagar as contas dele, a previdência e tal, mas é registrado virtualmente essa contribuição para gerar o benefício futuro dele. Aí não quebra o pacto de gerações, não tem custo de transição e tal. Então, dizem, né, que pode ser com dinheiro real mesmo, depositado na conta, ou pode ser nocional, né, que é só para dar uma noção, né, tirando sarro, né, uma noção do que a pessoa contribuiu. Aí vai funcionar mais ou menos como é o fundo de garantia. Né? O que é o fundo de garantia? É um fundo nocional. Ok? Porque o dinheiro do fundo de garantia não existe. Ele foi usado em construções, ele foi usado em financiamentos, saneamento, um monte de coisa. Só que o governo tem aquela obrigação. Ele recebeu, usou o dinheiro, mas se a pessoa for lá sacar, ele devolve. Então, na camada nocional, normalmente a rentabilidade é um problema, certo? Porque daí o governo vai ter interesse de que tenha a rentabilidade menor possível, porque isso vai comprometer a dívida dele com essas pessoas, né? Assim como é feito no fundo de garantia. Por que o fundo de garantia rende tão pouco? Porque o governo é que tem que tirar do bolso esse dinheiro e pagar, né? Certo? Mas é uma possibilidade, né? Então isso aqui eu quero ver acontecer, sabe? Talvez eu viva o suficiente para ver acontecer. Vai ser tecnicamente interessante, mas socialmente vai ser dramático, né? Vamos combinar? E as regras para os regimes próprios todas as novas regras valem para os estados, municípios e Distrito Federal. A alteração das alíquotas precisa da aprovação das câmaras de vereadores. Vai ter que fazer uma lei, trazer aquela tabela aqui para vocês votarem. Vai ter limitação de incorporações de gratificações aos benefícios de aposentadoria e pensão, né? Parece de propósito, né, que veio isso. Obrigatoriedade de instituição da Previdência Complementar, que na minha opinião não casa com a questão da capitalização individual, né? Porque se vai ter essa possibilidade de capitalização individual, quem que vai entrar aqui, daqui para frente? Também não casa com a hipótese de gerações futuras, né? Porque se o dinheiro dele não entra no Funprev e vai para a conta dele, eu não posso mais considerar gerações futuras, né? Certo? Não, é que o que acontece hoje? Hoje você fala que, está acontecendo aqui, vamos incorporar o abono nos benefícios. Ninguém contribuiu sobre o abono, nem a prefeitura, nem os servidores. Você não pode simplesmente fazer uma lei e incorporar isso lá, e o Funprev aceitar isso, né? O Funprev não tem como aceitar ou não aceitar, não é papel dele, né? Quem faz isso é a Câmara, né? Mas tem que limitar isso, não pode... Isso é uma das razões que existem tantos problemas nos regimes próprios. Por que a gente está aqui sempre repisando a questão do déficit, porque o déficit aumenta e tal? Uma das causas do déficit é a paridade. Sabe? Às vezes a prefeitura tem uma capacidade financeira lá e vai fazer uma revisão numa carreira qualquer, certo? Daí ele vai lá e faz para aquela carreira. Só que os aposentados daquela carreira, que tem direito à paridade, levam também. Tá, isso, o instituto lá, o regime próprio, o sistema de benefício definido, o plano de custeio não está preparado para essas incorporações que vêm depois. Porque a gente faz a contribuição sobre uma remuneração, faz o cálculo baseado naquela remuneração e depois paga um benefício baseado naquela remuneração. É ruim para você chegar daqui 5, 10 anos, ter que pagar mais para aquela pessoa que nunca contribuiu sobre aquilo. Tá? Então, isso fica fomentando os desequilíbrios do plano. Então, o que eles colocam aqui é disso, é das incorporações, da integralidade e tal. E também, agora é a última, tá? Fortalecimento da supervisão dos RPPS. Quem que supervisiona o RPPS hoje? A Secretaria de Previdência Social, tá? Que hoje é um órgão do Ministério da Economia, né? Não é nem mais do Ministério da Previdência, que nem existe mais. Mas como é que é feita essa supervisão? Eles têm alguns sistemas, têm auditores da Receita, tal, mas é uma coisa meio desorganizada, vamos combinar, né? Por quê? Depende muito da disponibilidade pessoal que está na Secretaria, né? Até o final do governo anterior, tinha 6 atuários na Secretaria, trabalhando lá para fazer a supervisão do nosso trabalho.
vocês vão cair para trás, mas só tem um agora. Os outros 5 saíram naquela leva da não renovação dos contratos temporários lá. E o governo federal não quer fazer concurso para nada. Então, eles têm que contratar pessoas temporárias para trabalhar lá, fazer supervisão. Isso é muito vulnerável, certo? Porque vai pegar uma pessoa do mercado e botar para supervisionar, a pessoa não entende nada. É difícil para o profissional chegar e explicar, ensinar o auditor lá de como é que funciona o trabalho que a gente faz. Então, um caminho dessa mudança da supervisão é passar, que para mim é um indicativo que eles pretendem passar isso para uma agência, que daí seria uma agência de supervisão especializada, muito provavelmente para a própria Previc, que é a Superintendência Nacional das Entidades de Previdência Complementar. Essa sim, tem um corpo técnico concursado, tem receita própria, não vai acabar, né? Só muda o presidente quando muda o governo, mas o corpo técnico fica todo lá, tem muito mais estrutura para isso. Se vocês forem passar a ser supervisionados pela Previc, você tem ônus e bônus. Vocês FUNPREV, né? Vocês vão ganhar com a qualidade da supervisão, a eficiência deles, a visão que eles têm sobre investimentos, que é muito mais aberta que aqui. Tanto que a resolução de investimentos do fundo de pensão permite um monte de outras operações que vocês não podem fazer, como operação com participante, que seria o empréstimo consignado, outros financiamentos, aplicação na Bolsa de Valores e tal, que os fundos de pensão fazem e vocês são vedados, né? Mas também o rigor da fiscalização é muito maior, né? Eles são muito mais especializados, muito mais próximos, muito mais qualificados para isso. Então, para quem não tem medo disso, é ótimo, certo? Então, essa parte eu acho muito importante, porque existem várias situações dentro da reforma que sinaliza para um rigor na fiscalização dos regimes próprios, tá? Essa parte, a revisão da Lei 9717, que está previsto ela se transforma em lei complementar, né, com a aprovação da reforma. Então, é muito interessante essa evolução que a gente vai viver agora. Ok? Então, o plano está equilibrado, não há necessidade de fazer revisão e, provavelmente, secretário, no ano que vem, né, a gente vai ter novidades aí sobre o resultado atuarial do FUNPREV, com ou sem reforma, porque a 464 já é uma realidade, né? Então, provavelmente, no ano que vem, a gente vai ter bastante trabalho. Ok? Eu agradeço. Quem quer fazer alguma pergunta? É que para gravar. Milton. Não. Antecedendo um pouco a quem quiser fazer perguntas, eu queria agradecer a presença do secretário das Finanças, Everson, secretário de Administração, Davi, aos sindicatos de servidores, aí, o Chico, obrigado pela presença. Acho que é importante as categorias de classe que representam os servidores estar presente também. Justificar a ausência do Coronel Meira, vereador Coronel Meira, e da Chiara Ranieri, justificaram para que não puderam participar por compromissos previamente assumidos aí. Quem quiser fazer uso de perguntas, que por favor venha ao microfone. Se tiver alguém com uma pergunta. Marcos. Ô Guti, é sempre um prazer estar te ouvindo, né? Como mestre na ciência atuarial. Nós estamos vivenciando a reforma, como você bem explanou, né? A minha dúvida é o seguinte: o governo federal sempre estabelece as normas para que os regimes próprios de previdência, seja do município, do estado, cumpram, separando receitas para custeio de saúde, previdência, para que as coisas não se misturem. O que você tem de conhecimento sobre a União relacionado ao regime geral quanto ao cálculo atuarial? Porque se discute muito reforma e o custeio, né? Há uma discussão sobre a DRU. Eu gostaria, se possível, você formasse, se você tem conhecimento, como você está expondo o cálculo atuarial do regime próprio de previdência de Bauru, se em relação ao regime geral tem essa informação, governo, se foi disponibilizado, para que nós possamos ter conhecimento. Obrigado. Bem, em relação a essa questão da DRU e do que vai mudar lá no regime geral, né? Eu confesso que eu li a PEC várias vezes já, né? E ela é incrível porque toda vez que você lê, você percebe uma coisa diferente, né?
você aprende uma coisa nova, né? Igual a Bíblia, né? Para quem tem fé sabe que você lê a Bíblia, toda vez que você lê, você encontra algo diferente lá dentro, né? Então, na PEC é assim também. Então, tem coisas diferentes lá. Então, uma coisa que eu percebi é o seguinte: existe no Brasil hoje uma grande polêmica em relação à questão do déficit atuarial do regime geral. Tem déficit, não tem déficit, tem uns que dizem que tem, outros que não tem e tal. Por que isso acontece? É porque quem defende que não tem déficit é porque ele olha para a Seguridade Social como se ele fosse o caixa da Previdência. E não é só da Previdência. A Seguridade é da Previdência, da Assistência e da Saúde. Certo? Se você pegar todo o dinheiro da Seguridade e jogar na Previdência, talvez eu concorde que não tem déficit atuarial, não tem déficit financeiro lá. Mas não é assim que funciona. Tem uma parte daquela arrecadação da Seguridade que é para financiar a Previdência. Existem receitas da Seguridade que estão, digamos assim, usando a expressão normal, né, subiram no telhado, né? Por quê? Qual que é a visão dessa área, da equipe econômica atual? É uma visão liberal, tá? Então, uma das coisas que eles pensam em fazer é desonerar as empresas. Com isso, fomentar o emprego e tal. E nessa desoneração, que passa por uma eventual reforma tributária, é a extinção de algumas contribuições, como essa CSL, a contribuição do lucro líquido, né, essas letrinhas, né, PIS/PASEP, essas coisas todas aí. Então, se isso ocorrer, né, você vai ter uma outra visão do que acontece lá. E, por outro lado, o governo defende o seguinte, que o déficit da Previdência é calculado baseado no quê? Na contribuição dos empregados e dos empregadores. Essa é a receita. E tem a despesa da Previdência. Se você comparar a despesa da Previdência com a contribuição dos empregados e empregadores e ignorar as demais receitas da Seguridade, o plano tem o déficit lá, aquele déficit de 159 bilhões que foi divulgado no ano passado. Sem misturar aí no meio o déficit da Previdência dos servidores federais, né, que não faz nem sentido misturar com isso. Então, existe uma polêmica. Né? Por quê? Porque a lei ela é confusa, é difícil da gente entender, mas afinal de contas, quanto que é para assistência? Quanto que é para a saúde? Então, quando isso foi criado, foi para dar flexibilidade orçamentária, tá? Para poder usar aquele dinheiro de uma forma onde é mais necessário, né? Foi uma visão de gestão pública, né? E mais tarde foi criada a DRU, que é a possibilidade do governo usar parte do dinheiro da Seguridade para outras despesas. Por exemplo, quando a Seguridade era superavitária, e acreditem, ela foi superavitária por muito tempo, o governo pegava um naco daqueles recursos para pagar as despesas correntes dele. A DRU chegou a ser 30% da Seguridade. Hoje não tem nem espaço, né? Porque está faltando dinheiro, como é que vai pegar de lá? Então, na execução orçamentária da União, está faltando aqueles 30% que, em algum momento, ajudava o pagamento da coisa. Por isso que a PEC traz a extinção da DRU. Está escrito textualmente na PEC. A DRU está extinta. Ou seja, é um instrumento que não se usa mais, né? O governo não está abrindo mão, né? Só ele não usa mais esse instrumento, né? Por exemplo, está escrito na PEC que uma parte do PIS/PASEP era destinado ao BNDES. Não sei se vocês sabem disso. É uma fonte de custeio do BNDES. Foi extinto isso também. O BNDES já tem dinheiro suficiente, está até devolvendo dinheiro para o governo federal. Então, eles estão mexendo nessa formatação. Eu olho da seguinte forma: seria muito bom, para o entendimento geral da nação, que isso fosse definido de uma forma mais clara. O que é a receita e o que é a despesa de cada área. Certo? E se houver um superávit, ou seja, se em algum momento você tiver um superávit, para onde vai ser destinado o superávit? Agora a Previdência começou a fazer superávit, sei lá, que teve aí um crescimento econômico, todo mundo voltou a ter carteira assinada, a receita aumentou, tal, virou. O que faz com esse superávit? A lei tem que tratar isso individualmente para ser mais claro. Ok? Mas é uma questão polêmica, viu, doutor? Isso aí da questão do orçamento da Seguridade. É muito polêmico e por isso que tem toda essa discussão aí. Eu acho que nenhum dos lados está certo. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito ponderada. Eu nem acho, não dou razão àqueles que dizem que não tem déficit, porque a Seguridade não é só para a Previdência. E também não digo que eu aceito o número do governo, porque a contribuição da Previdência não é só a contribuição dos empregados e empregadores. Uma parte, pelo menos, do resto da Seguridade deveria ir para a Previdência e eles nem consideram isso. Certo?
Não, não existe. Se for fazer um cálculo atuarial da Previdência Social, a gente vai ver um resultado trilionário, né? Não é bilionário, é trilionário, né? Pode falar, Nelson. Cláudio, deixa eu fazer um raciocínio para submetê-lo aqui na reunião, aproveitando que tem os secretários de Finanças e Administração para a compreensão, eventualmente, do servidor público. Não só aqui, mas nas outras prefeituras, há uma tendência de utilizar de forma repetida a política do abono. E nunca é feito, e aqui evoluiu, felizmente, em relação a esse raciocínio, por ação da FUNPREV no tempo, de que o governo municipal, quando vai conceder abono, de que ele faça a conta do efeito previdenciário. Senão, um raciocínio bastante simplista, mas que eu coloco, você dá uma migalha porque não tem capacidade de repor a inflação que está prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição, não repõe a capacidade de compra ou de renda do servidor público em um lado e cria uma conta para o fundo do servidor de outro. O meu raciocínio é de que esta lógica de dar abonos, e aqui não é de não conceder abonos, mas sem a continha e o compromisso do efeito previdenciário em lei, no mesmo momento, de que isso não significa, vou usar uma expressão um pouco mais dura, um golpe no próprio raciocínio junto ao servidor público, porque momentaneamente eu dou numa data base um abono, como está sendo oferecido neste momento, coincidentemente, mas eu digo para esse servidor, ou não informo ele, que eu estou atacando o fundo de previdência dele mesmo na outra ponta. Bem, esse caso do abono, porque eu fiz um parecer específico sobre isso, é bem simples assim. Você vai dar um aumento na base de contribuição e de benefício de R$70, né, para todas as pessoas, só que não houve contribuição sobre essa parte. Então, tem um custo, né? Não se pode criar nenhum benefício sem a respectiva fonte de custeio. Isso é um princípio, né, da gestão previdenciária. Você tem que ter uma fonte de custeio para aquilo. Então, é um equívoco vocês imaginar que quem está sendo contra a incorporação do abono é o FUNPREV. Aliás, o FUNPREV não apita em nada, né, nisso, né? Quem determina isso é a Câmara e a Prefeitura. A Prefeitura propõe, a Câmara aprecia e aprova. Só que a gente não pode ser ingênuo de achar que isso não tem efeito nenhum na Previdência, porque a Previdência vai incorporar uma despesa adicional para a qual não houve uma fonte de custeio adequada, e isso vai acontecer o quê? Vai repercutir no resultado atuarial, e a gente vai fazer a Prefeitura pagar mais 35 milhões por causa disso, no aporte. Então, o meu papel no processo é dizer quanto custa, certo? Esse é o meu papel. Ele chega assim, ó, nós vamos construir uma casa de 2 andares. Eu digo, ó, vou fazer o orçamento, custa tanto. E se a gente botar um puxadinho nela? Vai custar um pouquinho mais. O que é o abono? É o puxadinho, certo? Vai custar mais, é só isso. Se é legal, se é honesto, se é adequado, se isso está dentro das normas do Tribunal de Contas, tal, eu não entro no mérito disso. Meu papel é dizer quanto custa. E, na minha opinião, tem esse impacto na Previdência, que já foi externado, o pessoal da FUNPREV passou isso para o pessoal da Prefeitura, e a Prefeitura vai tomar a decisão que lhe cabe. E se ele tomar a decisão de fazer, já de antemão ela já sabe que vai ocorrer um impacto na próxima avaliação atuarial. E se do ponto de vista de contas, esse mesmo raciocínio vale do ponto de vista de política em relação aos servidores públicos, para toda vez que o governo, diante das dificuldades da lei fiscal, enfim, dos seus regimes de arrecadação e despesa, quando ele pega uma determinada categoria, e tem uma série de procedimentos sobre a mesa do secretário da administração nesse sentido, para fazer ajustes, alguns legítimos, aqui não entra no juízo de valor, mas da conta, de fazer a segunda conta, quando você pega algumas carreiras em específico e tenta ajustar por desajustes, enfim, de pagamentos, gerando uma outra conta previdenciária. É verdade. O mesmo se aplica ao caso do abono ou qualquer avanço, né, que as categorias tenham. Não que a gente está dizendo assim, está proibido dar um avanço, não é isso. O que nos cabe é dizer, ó, tem uma repercussão, e essa que é a repercussão que isso vai ter. Sempre isso vai ter que ter uma fonte de custeio para cobrir essa parte. E os estudos de impacto financeiro, que normalmente as finanças fazem nos municípios, eles olham assim,
eu vou fazer esse avanço vai aumentar a folha em tantos por cento, daí você calcula o impacto disso na contribuição social, multiplica por 13, depois multiplica por 4, né, que é os próximos 4 anos, e você tem um impacto financeiro, divide ali pela receita, e diz, o impacto é de tantos por cento da receita, acabou, assina e acabou. Não, infelizmente não é só isso. Por quê? Nós precisamos compreender que cada real que o servidor ativo ganha, ele vai receber valores decorrentes desse real até ele falecer aposentado, até o pensionista dele perder o direito à pensão no futuro. Às vezes, R$1 que está dando hoje tem uma repercussão de 70 anos no orçamento do município. Certo? É importante que todos... mas isso quem vai pagar o FUNPREV? Não, quem custeia o FUNPREV é fundamentalmente o município. O servidor paga a contribuição dele, mas aquele gráfico que eu mostro com as pizzas ali, vocês vão ver que, principalmente, quem paga a maior parte do ônus é a prefeitura e os órgãos de lotação. Pode vir, colega. Bom dia. Bom dia. É interessante essa posição, a colocação do Nelson. Só lembrando que aqui na Prefeitura de Bauru, a gente já faz esses impactos, tem até essa preocupação, né, da própria FUNPREV, em verificar esses impactos de aumento e do próprio abono. O abono é custeado pela prefeitura, claro que é um momento em que você incorpora ao salário, né, aí sim passa a ser da Previdência, e como você falou, a gente volta a pagar através do cálculo atuarial, acaba caindo para a prefeitura mesmo de qualquer forma, né, esse impacto. Mas a gente tem essa preocupação, e quando a gente fala em abono, a gente tem as limitações orçamentárias também, daquele momento, que a gente não pode deixar de analisar. Claro que a Previdência é a preocupação, e a gente trabalha com o pessoal da FUNPREV aqui nos cálculos, mas em alguns momentos a gente está tendo que tomar essa decisão por conta de limites orçamentários e financeiros do momento. Ok. Mais alguém? Gilson. Bem, também quero mencionar aqui a ausência do Manuel Zila. O vereador Manuel Zila também tem compromisso em São Paulo hoje, não pôde estar presente. Bem, enfim, né, esse resultado do cálculo atuarial demonstra claramente, até pelos dados apresentados pelo nosso atuário, Luiz Carlos Kogut, do perfil que é um regime previdenciário, né? Isso demonstra que a FUNPREV, desde a sua criação, persegue uma condição de saúde financeira e atuarial que possa sobreviver, né? É o princípio básico de um RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, e a FUNPREV vem cumprindo esse papel. E, diante disso, a gente percebe que aqui em Bauru, né, todos que estão envolvidos em Previdência Municipal estão de parabéns, né, porque a gente mostra claramente para a sociedade que um regime próprio de Previdência pode ser autossustentável. E, de certa forma, não precisaríamos, se isso fosse visto de forma técnica pelo governo federal, o RPPS não era para estar na reforma da Previdência, porque a gente consegue aqui equilibrar nossas contas, graças a todo um trabalho efetivo do órgão previdenciário, graças também à austeridade dos prefeitos que vem passando, de fazer os repasses em dia, as cotas do trabalhador e cota patronal, e também o repasse da dívida. Isso tem deixado a FUNPREV numa situação equilibrada, demonstrando que o nosso trabalho está sendo bem feito. Isso é importante. Aproveitar isso também para agradecer toda a equipe da FUNPREV, que faz um esforço muito grande de trabalho para deixar em ordem as contas, né? Também aos conselheiros, valiosos conselheiros que nos ajudam no cotidiano lá. A comissão de cálculo atuarial que foi formada para trabalhar nisso, efetivamente teve um papel fundamental nas discussões para chegar e também colaborar com o nosso atuário nas informações, nas perguntas, né? E todo aquele que está assistindo essa audiência pela televisão, pela TV Câmara, nosso agradecimento também pela participação, e estamos disponíveis aí para qualquer outra pergunta que possa haver. Também nessa expectativa da reforma da Previdência, eu queria mencionar que, de grande valia, viu, Kogut, essa apresentação sua é importante para que o município de Bauru saiba dessas transformações, para que o servidor público saiba dessas transformações, Chico, para que a gente possa deixar bem claro que a reforma da Previdência vai atingi-los também, a todos nós, e de forma, em muitos pontos dessa reforma, de uma forma muito, muito forte, muito injusta, para aquele trabalhador que vem aí contribuindo, principalmente os que estão no sistema já há algum tempo,
que estão na expectativa de se aposentar e terão esse impacto aí na sua vida, no seu planejamento. Agradeço mais uma vez a todos os presentes, né? E espero aí que a FUNPREV consiga, juntamente com a administração municipal, equilibrar as contas para o próximo exercício. Muito obrigado a todos. O Chico queria fazer uma fala de finalização, Chico, por gentileza. Você quer fazer uma pergunta? Pois não. Bom dia a todos. Muito importante, né, o debate que foi colocado aqui, e também é importante saber, principalmente para os servidores, né, de como está aí a saúde do regime próprio de previdência. Nós, né, sabemos que boa parte desse resultado da FUNPREV se deve a uma lógica, né, que o administrador tem que ter em mente de sempre estar promovendo os concursos públicos e contratando servidores para você fomentar, capitalizar o regime, né? O que nós vimos aqui bem apresentado, né, pelo palestrante, que a intenção do próximo governo, além dos efeitos nefastos da reforma que ele está propondo, e nós, trabalhadores e servidores, temos que ter em mente de nos colocarmos no sentido de fazer uma ampla mobilização para que ela seja rejeitada na forma que está sendo proposta. O próprio governo federal tem acenado, né, se for pegar a questão da reforma em separado que foi colocada para os militares de uma forma mais branda, né, que vem com um ônus e junto com um bônus, sem o que, vamos dizer assim, desacredita o discurso que ele faz de que vai ter austeridade financeira com a reforma. E a ideia é justamente cada vez mais contratar temporários, né? Aqui no âmbito da cidade, inclusive, já foi anunciado pelo governo municipal a terceirização de serviços de saúde mediante qualificação de organizações sociais para administrar várias unidades, principalmente a UPA da Bela Vista, que é a de maior porte aqui de Bauru, e isso provavelmente vai diminuir o número de contratações, e assim onerando a FUNPREV, né? E isso levando o governo a fazer cada vez mais repasses financeiros para o fundo. Eu quero deixar claro também que os servidores discordam, né? Há muitos anos a gente vem discordando dessa política de abonos que a prefeitura, os governos vêm adotando, né? Aí, sob o argumento de falta de caixa, porque o servidor realmente quer o índice de correção salarial, né, de forma linear, como é garantido pela Constituição, pelo artigo 37, inciso 10, que foi citado aqui, que é o direito anual à revisão da remuneração, sempre na mesma data, né, e sem diferenciação do índice. E queria aqui fazer um convite, né, eu já conversei com o Gilson, nós estamos, né, todo mundo sabe, os servidores estão em campanha salarial, nós estamos em greve e, lamentavelmente, né, não estamos recebendo, não vemos a seriedade da negociação pelo lado do governo, que apresentou lá atrás uma proposta que divide a categoria e não repõe sequer a inflação para um segmento, né, que hoje recebe acima de R$ 2.500. Para que terminado, né, que a gente possa resolver, porque já visto que pelo informado pelo prefeito não existe mais negociação, né? Ontem ele falou que ia apresentar uma nova proposta, não apresentou aos trabalhadores, noticiou pela imprensa e ele demonstra não ter esse compromisso. Então, fazer um convite aí para a FUNPREV, né, para que passado esse momento a gente prepare um material, né, no sentido do que foi discutido aqui, para a gente chamar toda a categoria para ela realmente
ter consciência e noção do que está sendo colocado pelo governo federal, do que nós vamos enfrentar e quais as consequências que advirão em razão de uma eventual aprovação. Então, fica aqui aberto o convite, tá? Contamos com vocês aí, obrigado. Bem, eu acho pertinente o convite que o sindicato propõe para a FUNPREV, porque, na verdade, a FUNPREV nada mais é de maior interesse do servidor público. Ela só existe mesmo para poder atender hoje e amanhã os benefícios previdenciários do servidor público. A gente está à disposição, viu, Chico? A gente não tem nenhum tipo de melindre de estar participando com vocês lá, de levar informação, aliás, para toda a categoria, né? Deixar todo mundo avisado, não só o servidor ativo, o inativo também terá impacto, né? Como o Kogut disse aqui, né? Haverá impacto aí na cota de quem ganha acima do teto. Então, é um assunto pertinente a toda a categoria, tanto servidor ativo quanto inativo. Mais uma vez, gente, agradeço a presença de todos. Muito obrigado.